reais no universo, né? Não sei se é aquecimento global, que seja o que for, como você deu um nome a isso, mas há mudanças climáticas importantes e todos os parâmetros que a gente estava utilizando, tudo que a gente estava fazendo, levava em conta uma coisa que já não existe mais. Tem que rever tudo isso, nós vamos rever tudo isso, criando sistemas de controle, sistemas de acompanhamento e de controle de eventos desse tipo. Até porque você não evita a catástrofe às vezes. A catástrofe para evitar é uma ação de muito longo prazo. Mas você, quando você tem uma situação determinada, você pode prever com um pouco de antecipação. Por exemplo, retirando pessoas dentro de uma região que você sabe que daqui 1 dia, 2 dias vai acontecer uma catástrofe. Então vai lá correndo, tira o pessoal de lá para preservar as vidas, pelo menos você preserva as vidas. Isso é possível fazer, hoje tecnicamente é possível fazer. O país poderia já estar fazendo isso daqui, não fez, nós estamos fazendo agora. Governador, vamos falar da sucessão presidencial, porque é o assunto que já está ocupando o interesse das pessoas. O governador José Serra já se definiu, nós já temos o lançamento no sábado da candidatura dele. Eu quero começar perguntando, o que o senhor acha da candidata Dilma Rousseff? Não sei. Ah, como não sabe? O senhor não acha nada? Isso, nada. Então acha. Não sei o que achar. Até estou procurando e não acho. Mas por quê? Ela é ministra, é uma pessoa que tem história política parecida com a sua em alguns aspectos. Ela tem uma história pessoal como militante a favor da democracia. O método que ela adotou pode ter sido errado, é outra história. Mas ela foi uma militante pela democracia. Ela lutou por isso, de uma forma que ela... Então já está achando alguma coisa. Tudo bem, nesse sentido sim. Do ponto de vista pessoal dela, ela tem isso, ela foi secretária de Minas e Energia no Rio Grande do Sul, eu não conheço a história dela nesse sentido. Ela foi ministra de Minas e Energia no governo Lula, numa primeira fase do governo Lula. Acho que teve uma atuação razoável. E agora, na Casa Civil. Eu lhe diria que eu não sei bem o que é que ela fez na Casa Civil de tão consistente para ser, de repente, uma candidata do próprio presidente da República. Eu não sei o que ela fez de tão consistente. Você me disser, bom, ela é a mãe do PAC. A mãe do PAC, não. Isso não tem nenhum sentido dizer isso, porque o PAC é uma fantasia. O PAC é um rótulo que se deu a um conjunto de programas que todo governo tem. Nós tínhamos no governo anterior os programas chamados eixos de desenvolvimento. Você podia ter um pai ou uma mãe dos eixos de desenvolvimento, chamava-se eixo de desenvolvimento, que chama-se Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Na realidade é um conjunto de programas que está dentro de uma listagem, que é a mesma coisa que você tem hoje. Esse PAC é nada mais do que isso. Agora, se perguntar, e como é que foi a execução desses programas? Veja o que nós tivemos em São Paulo. Nós tínhamos previsão de gastar investimentos de cerca de 20 bilhões, 2009, de investimentos aqui no estado de São Paulo. Conseguimos chegar a 18 bilhões de investimentos, concretizar 90%, portanto, dos investimentos previstos. Este ano, de 20 bilhões, acho que nós vamos executar 20 ou provavelmente vamos executar mais do que 20, pegando um pouco do ano passado que não fizemos, que não conseguimos fazer, esses 10% que sobraram. Vai pegar na área nacional. Os investimentos na área nacional. Você tem coisas que... A maioria dos projetos, programas estão a zero. Uma parte a 10%, 20%, e alguns poucos terminaram. Mas o presidente Lula argumenta que ele deixa um legado, que são projetos já aprovados, definidos, com dotação orçamentária, e aquele que foi eleito, ele não vai ter que ter essa perda de tempo toda para a viabilização de projetos importantes de infraestrutura para a vida do país. Isso assim. Não é um mérito? O senhor não está aí desqualificando essa iniciativa do governo e esse feito? É um enunciado. Vou lhe dar um exemplo do enunciado. O governo vem falando há anos em fazer o trem de alta velocidade. O que é esse trem de alta velocidade? Vem lá de Viracopos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. O trem de alta velocidade. Há anos. Era para sair há mais de um ano e meio o edital. Adiado. Continua adiando. É coisa que nós achamos muito difícil que se viabilize. Bem, então o PAC 1 tem esse trem de alta velocidade, que não existiu até agora. Muito bem. Nem a licitação foi feita. Aí eles dizem, não, vamos fazer o PAC 2.
O PAC 2 o que é? Vai estender esta linha que não existe para o sul até Curitiba e para Belo Horizonte para o norte. Ou seja, algo que não existe hoje vai ser estendido ainda mais. O que é uma fantasia hoje é uma fantasia maior no PAC 2. O que é isso se não enunciados? Isso tem viabilidade? Isso tem projeto? Se põe de pé, como a gente diz em economia, se põe de pé esse projeto? Não, porque o projeto de Campinas ao Rio ainda não se viabilizou. Uai, então, desculpe o uai, hein? Tá na moda, viu? Tá na moda. Por falar nisso, Brando, permite... Então, agora vai estender para Curitiba e para Belo Horizonte uma coisa que não existe nem isso hoje. Por falar em uai, eu vi uma entrevista... Eu não fiz de propósito, hein? Não, foi sem querer, mas me deu realmente o gancho para eu fazer essa pergunta que eu estava pensando em fazer. Que é a seguinte, o Aloysio Nunes Ferreira, numa entrevista ao Estadão, ele disse que, indagado sobre o vice do Serra, qual seria, ele disse que não acreditava de forma nenhuma que Aécio Neves viesse a ser o vice do Serra. Ele não disse de forma nenhuma, ele só disse não acredito. Não, mas de forma nenhuma estava meio... de forma nenhuma foi você que acrescentou. Estava implícito. Não acredito. Não acredito, tá bom, estava bem. Que ele está mais preocupado com Minas Gerais. Isso que até deu a entender também, pelo menos eu entendi, que não seria vantagem para obter até o eleitoral de Minas, ele como vice poderia ser melhor, aquele que o Aécio tem dito, como senador. Bem, eu acho que, de um certo modo, o senhor demonstra, tudo indica que o senhor demonstra um sucesso de uma chapa puro sangue, né? Uma chapa puro sangue do governador que saiu, esse entrosamento que ele fez questão de dizer que desde isso que você repetiu ainda agora, que desde o começo acompanhou de forma que vai ser muito mais tranquilo, e houve outras mudanças aí que não deram muito certo, né? Bem, então eu perguntaria o seguinte, em relação concretamente ao vice agora, lançada a candidatura, Serra, quais seriam, assim, ainda existe alguma ideia? Por exemplo, muitas pessoas falam que Marina Silva poderia ser uma candidata, esse tipo de coisa. Foi cogitado alguma vez? O quê? Vice de Serra? De vice. Foi cogitado isso? E ela não quis, ou o PSDB nunca pensou nisso? É uma pergunta, né? Quais seriam as outras pessoas? Uns dizem, por exemplo, o Tasso Gereissati jamais. Ele não vai ser nunca porque não se dá bem com o Serra. É uma coisa que dizem também. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre quais são aqueles que podem vir a ser, ou que sejam 2 ou 3, candidatos a vice do Serra. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa deixar claro o seguinte, essa não é a questão central. Não é uma questão central, porque numa eleição majoritária, o eleitor vota no candidato. O vice, na maioria das vezes, ele não sabe sequer quem é. Não agrega, do ponto de vista eleitoral, absolutamente nada ou quase nada. É claro que numa eleição nacional, você não pode dizer que um candidato de um estado sendo vice não possa agregar alguma coisa. Nós tivemos na penúltima eleição presidencial, o candidato era a Rita Camata, com o Serra, era candidata a vice. A Rita Camata agregou alguma coisa? Não. Mas ela não é a Aécio Neves com toda aquela aprovação e... A Rita Camata não é a mesma coisa. O Geraldo Alckmin foi candidato em 2006 e o candidato a vice foi do DEM, o Zé Jorge, senador de Pernambuco. Agregou votos em Pernambuco, era um senador de Pernambuco. Também não é Aécio Neves, não tem a mesma força. Quais são os elementos importantes? Marco Maciel agregou ou não? Fernando Henrique? Não, também não. Nada? Não. O que foi o Marco Maciel foi muito útil ao Fernando Henrique durante o exercício da função dele. Isso é um elemento importante. É que o vice seja agregador do ponto de vista do exercício do mandato. Isso é muito importante. Eu acho que tem que ser, sim. Quanto à questão do voto, é evidente que você tem um governador de Minas Gerais tão bem avaliado como Aécio Neves, num estado, segundo estado do país, eu diria que isso, se ele fosse o vice, ou se ele for o vice, nada impede que seja ainda. O senhor acredita que ele possa ser? Eu acho que essa possibilidade existe, mas ela só vai ser decidida pelo próprio Aécio, digamos assim, num momento limite, digamos assim, num momento limite.